Olá, meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor e hoje nós vamos falar sobre casamento, a ideia, os planos de se casar, mas antes a ideia de não se case antes de responder essas três perguntas. Três perguntas simples, mas que ajudam a gente a entender e alinhar os nossos pensamentos para esse destino, entender como que vai ser esse percurso. Então vamos nessa. Eu fiquei pensando em questões que não vão definir exatamente se você vai se casar ou não. Pode até ser que a resposta seja simplista assim, mas mais do que isso, se é o momento certo, se vocês estão preparados e mais ainda se as provocações que essa pergunta pode te fazer pensar, sentir, pode te ajudar a alinhar ainda mais para que seja uma boa escolha. Então vamos lá, primeira pergunta é: você apenas quer casar ou quer se casar com ele ou com ela? Existe uma diferença muito leve ali, mas existe. Há pessoas que têm o desejo de casar e não necessariamente elas estão felizes com o par que estão escolhendo vivenciar esse momento com elas. É preciso uma atenção sobre isso e não quer dizer que desejar casar significa que você precisa, no máximo, estar de acordo com tudo dessa pessoa. Claro que tem naturalidades de diferenças, tem questões a serem pensadas, mas há uma diferença entre a gente só se imaginar casando ou se imaginar dividindo a vida com esta outra pessoa. Então a gente está falando de um alinhamento do momento que você está vivendo. Se você vai se casar só por casar, sempre foi meu sonho, eu sempre quis, mas essa pessoa é legal para você? Ah, não sei, até é, tá, mas não sei se vou achar coisa melhor. Isso vai durar pouco, vai durar pouco. Não sei se vocês vão se separar, talvez não, mas internamente essa empolgação, essa realização vai ter um tempo de validade muito curto, porque na hora comum de dividir a parceria, essa outra pessoa vai estar do seu lado. E se ela não está fazendo sentido para você, se é o casar por casar, pode ser que seja um momento mais delicado. Então pense isso, se você entende que essa pessoa sim é um bom parceiro, eu gostaria de me casar com essa pessoa, pensando nela, na personalidade dela, no que você já conhece entre vocês, olha que legal, manda ver. Segunda pergunta, é o momento certo para vocês? Às vezes a gente acha que para casar basta estarmos gostando, termos namorado há algum tempo, ou a gente quer mudar de vida, quer estar morando junto, enfim, e vamos nessa. É preciso pensar um pouquinho mais do que isso. Casar não significa só constituir, fortalecer, intensificar a convivência. Há uma série de mudanças nas vidas individuais, claro, e no compartilhamento dessas vidas, que vão gerar mudanças através desse ato de se casar. Então, emocionalmente, vocês sentem que é o momento? Ou tem coisas que vocês querem realizar que talvez dentro de um casamento seja mais difícil? Ou que talvez seja mais complexo, o outro não consegue entender muito bem, o outro não está sacando que isso que é importante para você, é preciso um alinhamento. Pode ser coisas muito práticas, tem gente que ainda quer fazer um intercâmbio, tem gente que ainda não se sente preparado para a responsabilidade de dividir uma casa, de ter uma intimidade tão constante com alguém. É importante respeitar esse tempo, porque às vezes vocês são um casal com super potencial de dar certo, uma super energia boa, que vão super se dar bem, mas se tomar ações, tomar atitudes no momento errado, pode desperdiçar uma chance super legal de vocês serem felizes. Então analisa aí, conversa com seu parceiro, conversa aberta, né? Entre vocês, sem limites, assim, sem tabus. É o momento certo para vocês? Amor, é o nosso momento de se casar? Ou vai ser mais saudável casar daqui a um tempo, esperar um pouquinho para entender o que a gente está pensando, sentindo, planejando? E aí? E a terceira pergunta é: vocês carregam valores e ideais em comum? Lá no começo eu disse, claro que não dá para ter uma exatidão, né? Essa pessoa é perfeita em tudo, até porque a perfeição não existe para nós humanos. Mas é importante que os valores e alguns ideais sejam sim compartilhados. Afinal, o casamento, né, ir junto, viver junto, traz um destino que em muitas partes se torna um destino em comum. E aí, se no dia a dia você ter discordâncias na sua estrutura, naquilo que te é valor, naquilo que te é ideal, bom, aí pode ser difícil, né, ter uma convivência. Quando a gente está falando de estrutura, a gente está falando daquilo que rege a nossa vida. Não é você gosta de salada ou não, você gosta de pizza ou não. É o que comanda a sua vida, o que você pensa para te orientar na vida. Valores, ideais e outras questões ainda que você pode aí pensar, mas alguns valores e ideais é preciso que sejam compatíveis para que vocês tenham um destino em comum. Claro que algumas diferenças são fundamentais, até por isso os relacionamentos são tão construtivos para todas as pessoas, porque as diferenças engrandecem, desenvolvem, fazem um aprender com o outro. Mas, como eu estou dizendo, algumas questões ideais é preciso, alguns destinos em comuns são fundamentais
E os valores são, olha, talvez os valores ainda mais que os ideais, porque os ideais às vezes você ainda vai se adaptando um ao outro, mas os valores no sentido de, putz, para minha vida tem que ter esse valor, ser honesto, ser uma pessoa correta, ter fidelidade, ter respeito, né? E respeito para mim é isso, e amor para mim é isso, e parceria para mim é isso, e entender se isso está em comum. Se tiver, olha, pelo menos a essência de vocês dá um super empurrão para que esse encontro, esse acordo, essa convivência, mesmo com problemas ao longo do casamento, que é natural, desentendimentos e tudo mais, vocês tenham tudo, toda a potência para organizar e seguir fluindo uma história feliz. Galera, essas são 3 perguntinhas que podem provocar ainda muitas outras coisas. Talvez você gere outras questões dentro de você, pense em outros pontos e de fato perceba incômodos ou bem-estares. Não importa, é importante pensar sobre tudo isso, independentemente do que você está falando. Não tenha tabu, não se importe que, isso aqui eu acho banal, isso aqui eu acho que é besteira. Não existe besteira, isso não importa. O que importa é você estar precisando olhar para uma coisa que te chama atenção, você olhar para um outro ponto que parece importante para você e aí vá. Não existe pergunta, não existe questionamento, não existe olhar bobo quando a gente está falando de coisas tão importantes como casamento, como partilhar a vida, viver a dois, compartilhar a existência um do outro. Então isso é muito importante. Então fica à vontade para as questões que te vierem. É minha sugestão, meu conselho, para que você deixe isso fluir, pense com você e também troque com o outro, né? Divida com o outro e veja o que vocês pensam juntos sobre isso. De resto, olha, te convido a curtir o vídeo, a se inscrever no canal se você gostou. Comenta aqui, me fala o que achou, tem outras sugestões então das perguntas, de reflexões. Vou adorar ler e compartilhar com você. E olha, eu desejo que você ou vocês sejam felizes e estamos super no caminho certo. Um beijão.